pronto. Bora lá, então. Boa noite, gente. Espero que estejam todos... Ai, não... Ah, tem. Só copiando aqui nossa pauta. Essa é a nossa pauta hoje. E alguém contrário a algum ponto de pauta? Quer acrescentar alguma coisa ou nada? Ok, então declaro pauta aprovadíssima. Seguindo, informes. Quem tem informes? Diga, Andréia. Ô, Lohane, eu só quero... desculpa, gente, meu café. Só quero deixar claro que eu vou fazer um ofício, tá? Sobre a moção de aplauso que foi aprovada, mas eu não concordo, então vou fazer uma apresentação, um ofício, junto à Secretaria de Cultura com relação a isso. Só para ficar claro, para deixar tudo certinho, ok? Ok. A propósito, desculpa, se alguém mais quiser assinar o ofício comigo, fica à vontade, só entrar em contato comigo, tá ok? Ok, obrigada. Vou falar sobre o mini curso. Tivemos 166. Eu não entendi. Cortou o áudio dela aqui para mim? O informe? O informe dela é que ela fará um ofício e vai protocolar na Secretaria de Cultura sobre a moção de aplauso, sobre a... Ai, como que fala? Sobre a votação que nós fizemos no grupo do Conselho para apoiar aquele pedido de moção de aplauso. É isso. É isso, Andréia? É exatamente isso. Obrigada. Ok. De nada. Os informes, né? Com relação ao minicurso, tivemos 166 pessoas que foram... 166 inscrições. Eu dei uma passada rápida de olho ali. Se eu não me engano, são umas 3 só que ficou duplicado a inscrição. Mas será isso. Semana que vem, então, a gente começa o nosso mini curso na terça-feira. A transmissão ela não ficará salva. Algumas pessoas alguns dos palestrantes não se sentiram muito à vontade, então aí eu preferi deixar, enfim, não vai ter ninguém. A transmissão vai ser pelo canal do YouTube do Conselho, vai ser privado, então só o pessoal que fez inscrição que vai ter contato. No momento a gente está também, desses 166 pessoas, né, dessas 166, 85 são as inscrições para o módulo 2, que é um módulo que vai ter um acompanhamento dos coordenadores, que no caso somos nós, para terminar de fazer a escrita do projeto, para fazer a troca dos projetos e a leitura, a avaliação, e assim vai indo, assim por diante. Então, no momento, está um sucesso o nosso mini curso, está todo mundo muito ansioso, e é isso. Se alguém quiser fazer parte, na verdade, a gente precisa de mais conselheiros, né, que façam parte da comissão para esse acompanhamento, e que puder entrar, por favor, me avise depois que eu coloco vocês no grupo, que a gente vai fazer uma reunião para fazer um alinhamento de como a gente vai lidar com isso no segundo módulo. Esse é meu informe.
Mas ninguém tem informes, eu acho. Continuando, então, terceiro ponto de pauta, criação de comissões de trabalho. Bem, temos, desde o início do ano, eu tenho falado, né, do PPA, que a gente precisa fazer um documento para mandar para a Câmara, para o plurianual, para que a gente consiga minimamente tentar, né, aumentar os recursos da secretaria e tal, para a gente conseguir ser um pouco melhor contemplados. Um primeiro passo seria pelo plurianual, e o plurianual ele ainda não foi fechado. Se a Maísa tiver alguma informação extra e puder nos dar, mas pelo que eu vi até o momento, o plurianual ele ainda não foi fechado, ele precisa ser fechado agosto ou setembro, então ainda tem as reuniões de agosto, e depois que saiu uma reportagem há um mês atrás, depois eles vão falar sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só que como a gente está com mini curso, eu acho que para a gente otimizar um pouco melhor nosso tempo, eu pensei da gente construir uma comissão para fazer esse estudo do PPA e pontuar em quais lugares que a gente conseguiria se inserir, deixar um pouco mais claro mesmo, para que a gente monte um documento e envie para a Câmara. Então, esse é a primeira comissão que eu gostaria que a gente tirasse hoje. A segunda comissão, peraí que deu um fiozinho bem. Daqui a pouco eu pego uma brusinha. A segunda comissão é uma comissão para a Conferência Municipal de Cultura, que me foi solicitado pela secretária, mas que é para a gente dar uma continuidade, na verdade, começar um trabalho sobre a Conferência Municipal, que era uma coisa que a gente já tem falado também. Então, eu gostaria que a gente montasse essas duas comissões hoje. Eu levantei alguns nomes, mas é meio difícil, né? Colocar pessoas que não estão aqui em comissão. Mas eu queria saber de vocês em qual comissão vocês gostariam de participar. Se não tiver, vai ser no EPA aqui. Lohane. Diga. Eu acho importante você falar também da terceira comissão que já foi formada, então se alguém mais quiser integrar essa terceira comissão, seria muito bem-vindo. Que eu falei conforme, tinha que falar agora também. Obrigada, Gabriel. E a terceira comissão, que é a comissão do minicurso. Essa comissão do minicurso tá comigo, Gabriel, Laís e Karina, nós 4 do conselho, mais o Ricardo. O Ricardo foi o que aceitou entrar na comissão também, Ricardo Augusto. Então, por enquanto, somos nós 5 para auxiliar 85 pessoas. E aí, se alguém quiser entrar nessa comissão também, por favor, se manifestem. Gente, por favor, se manifeste. Para uma das comissões. Então, essas comissões têm que fazer o quê? Eu, por exemplo, do minicurso, eu gostaria muito de participar. Mas se tiver que organizar plataforma virtual, eu fico maluca, gente, porque eu sou um zero esquerda nesse lugar. Eu, até conversei com você, depois a gente deu andamento nisso. Eu posso estar também, mas assim, o que é essa ajuda? Porque eu tenho grande dificuldade com esse mundo virtual, né? Isso. Tá, então eu vou te colocar na comissão, a gente vai fazer a reunião para discutir justamente isso. Tá. Então, Cida, mini curso. Deixa eu colocar aqui.
Obrigada, Cida. Mais alguém? Sobre o PPA, eu gostaria que a comissão fizesse o documento para nós e nos apresentasse na próxima ordinária, porque se eles têm que aprovar, por conta do trâmite todo, né? Então, a gente discute na próxima ordinária e já encaminha o documento fechado para a Câmara, para a Comissão de Cultura. Cultura, esporte e educação, e, enfim, floricultura, é essa comissão que tem. Ok, por muito manifesto, o que eu tinha pensado para essas comissões, tá rolando uma briga aqui para participar. Os nomes que eu tinha pensado para cada uma dessas comissões era, eu pensei, eu não, né? Eu discuti um pouco com o Gabriel sobre isso. Eu acho necessário que tenha pelo menos 2 pessoas do poder público e 2 pessoas da sociedade civil para compor essas comissões. Então, para o PPA, eu pensei na Natália e na Dandara, do poder público, e no Lobo e no Elileudo. Daqui temos só Natália e Maísa, e eu te entendo como Dandara, tá, gata? E Dandara. Então, temos só poder público aqui, mas se mais alguém da sociedade civil. Inclusive, eu não sei, Natália, ela poderia começar a assinar pela Dandara? Não, né? Tá bom. É só porque ela é assessora e sempre assiste, mas a Dandara nunca vem. Enfim. E para a comissão da conferência, eu havia pensado na Elisa, no Chico, na Cida e na Joana. Não há previsão específica, mas estamos abertos a sugestões, só desejamos... tá. Para a conferência. E eu tinha pensado também, eu não desisti da ideia da conferência municipal, da gente pensar nas pré-conferências mesmo, para que cada setorial fizesse um balanço de tudo que aconteceu, enfim, para a gente conseguir ter uma conferência, como foi, só que sem ser como foi a conferência de 2013. Eu só perguntei em relação ao prazo, porque as agendas do minicurso e do PPA são quase simultâneas, né? Então, por isso que a gente não pode ter pessoas da mesma comissão. Mas a de conferência não tem esse prazo tão apertado igual essas outras duas, né? Não. Tá, pergunta. Essa comissão da conferência é para discutir junto com o poder público quais são os eixos, é isso? Isso, exatamente. E quem que vai? Então, a Elisa. Só a Elisa, então. Mas é que não está aqui também. Fica complicado a gente montar uma comissão sem as pessoas estarem aqui, né? Então, sem o poder público, eu acho humanamente impossível, né, gente? Me desculpa, mas aí não acontece, eu acho que nenhuma delas. Eu não vejo nessa possibilidade, eu vejo a possibilidade de os grupos de trabalho se reunirem, formarem uma conclusão e a gente simplesmente operacionalizar. Mas eu acho tão importante, Natália, ter uma posição do poder público, né? Eu acho que essa discussão, eu acho que é muito mais rica, inclusive a gente, porque a discussão com o poder público, eu acho que ela é muito rica, eu acho que tem que ter alguém, entendeu? A parte de operacionalização, eu acredito que fica com vocês, a gente com o poder público, a gente apoiando. Mas eu acho que a discussão
eu acho estritamente necessária. Seguindo a linha de raciocínio que a Lohane falou, que os trabalhos começariam nas pré-conferências, talvez num momento posterior a gente até consiga participar de alguma discussão, mas no momento não. Tá, mas calma então. Vamos pensar separado igual o Gabriel tinha proposto. Porque a conferência ela ainda não está tão na agulha como está o PPA. Então, talvez seja mais fácil a gente montar a comissão para o PPA agora. E depois depois de agosto, depois da nossa próxima ordinária, a gente faz a comissão da conferência. Porque foi uma demanda que veio de vocês. A Mônica saiu, a Mônica tinha me pedido. Qual demanda do PPA? Não, a demanda da conferência. Ah, sim. Com relação ao PPA, sinceramente, essa é a minha opinião pessoal, eu não vejo relevância numa discussão em cima disso, principalmente porque a nossa parte do PPA já foi encaminhada. Quando? Foi dado o prazo, se não me engano, de 18 de junho para encaminhar para o governo. Eu nem fiquei sabendo desse prazo. É prazo interno. Epa, que eu vou quebrar essa secretaria nessa prefeitura. Mas eu não estou entendendo, assim, qual seria a relevância, entendeu? De uma discussão em cima de um plano plurianual. Então, para a gente garantir que no mínimo tenha os 2% no final desses 4 anos. Para que vocês não fiquem sobrecarregados do jeito que vocês estão. Por falta de verba. Eu entendo, mas por que isso seria uma discussão? Porque isso é da competência do conselho também, segundo o regimento, né? Então, a gente tinha que ter discutido. Se tinha um prazo, eu nem sabia da existência desse prazo. Senão a gente tinha feito uma extraordinária. Isso nem me foi passado. Esses prazos tinham que ter sido repassados quando a gente montou aquela agenda em março, né? Eu acho que eu tinha sinalizado no cronograma o prazo do PPA, sim. Natália, eu não me lembro. Deixa eu procurar ele aqui. Ainda assim, Maísa, eu não sei se você está com contato direto com a Dandara aí de forma rápida. Se a gente conseguir fazer a comissão agora e elaborar a nossa demanda, teria tempo hábil de enviar para o governo e ser discutido e ser levado em consideração, que eu não vou abrir mão. Eu acho de suma importância. Eu estou falando isso desde janeiro. A questão é que o prazo interno de elaboração do PPA da secretaria difere do prazo de votação na Câmara. Então, eu entendo que entra na discussão lá no Legislativo, sim. Ou seja, a nossa comissão ainda escreve um trabalho e envia. Tá bom, Maísa, muito obrigada. Temos esse nosso embrolhozinho. Eu não posso fazer parte dessa comissão também, porque mini curso. Nem Lobo, nem Elileudo está aqui. Natália não pode porque está sobrecarregada. Não sei o que fazer. Enquanto a Maísa verifica com a Dandara, podemos passar para o próximo ponto?
A gente não vai sair daqui sem essa comissão. Lei do PMIC, Lohane, então. antes da gente Diga. passar só uma consideração que eu acho muito importante, que 50% dessa comissão, desse conselho, é composto por agentes públicos, né? Tal qual eu também o sou aqui. Então, eu acho de muito importante que todas essas comissões também tenham representações do poder público, porque senão também não se configura uma organização legítima do próprio conselho. O conselho é justamente a articulação entre poder público e entre poder privado. Entre poder Sociedade civil. público e sociedade civil. Se a gente não tem a participação do poder público nessas comissões e nas deliberações que o conselho vai atuar, acaba que esvazia um pouco a própria função do conselho enquanto instituição, que é justamente essa articulação poder público e sociedade civil. Se fosse para a gente organizar unicamente uma organização civil, não precisava ter essas reuniões. Então, só para reforçar que eu acho que é muito importante essa presença do poder público e, sobretudo, da Secretaria de Cultura. Eu sei que vocês estão sobrecarregados e tudo, mas é muito importante porque é a via de acesso ao poder público do Conselho é a Secretaria. Então, acaba que o Conselho muitas vezes fica engessado porque a gente só consegue acesso à Prefeitura via Secretaria. Obrigada, Gabriel. Maísa, o conselho, ele tem uma das suas competências lá no regimento, a discussão sobre o PPA, LDO e a LOA. Então, a gente pode fazer recomendações para que componha esse documento. E aí, como o prazo interno da secretaria finalizou, sim, só que o PPA, ele, pelo que eu tinha entendido na reportagem, o plurianual ele vem antes da LDO. Tanto é que a aprovação da LDO seria em setembro. Foi isso que Vou procurar a reportagem aqui. Só um momento. Que eu mandei para mim. Lohane, aqui pelo cronograma que a gente tinha feito proposta lá no inicial, né, que eu acho que ele, inclusive, ele precisa ser refeito, a PPA estava se aprovando em setembro, é o que está aqui e é DO agora. Sim, é desse jeito mesmo. Geralmente a LDO é aprovada no primeiro semestre. O que eu li em uma reportagem no Diário. Ah, tá, entendi. Há um mês atrás, foi que a LDO ela não seria aprovada agora, porque estavam esperando o PPA. Vou falar quem disse isso aqui. Só um momento. Espera aí que eu perdi uma reportagem, acabei de encontrar, dia 29/5. Meu computador travou. Voltei aqui. 29/5, Lohane? Não, peraí. Prefeitura encaminha projeto LDO 2022. Sem aprovação.
Tô encontrando o ser humano, o boy que falou. LDO é o elo entre plurianual e a lei orçamentária. Anual. Na apresentação transmitida pela internet, o assessor de finanças, Lindolfo Vilela, explicou que, como para 2022 será preciso elaborar um novo PPA, as metas e prioridades que acompanham a LDO só poderão ser anunciadas no final do terceiro trimestre deste ano. Então, o plurianual, o PPA é sempre elaborado no primeiro ano de cada gestão e vale para os 4 anos seguintes. No caso atual, em 2021, estamos encerrando o planejamento iniciado em 2018 e vamos preparar para o quadriênio 2022-2025 um novo PPA. O plano plurianual é justamente o que norteia como o orçamento será aplicado, quais os eixos serão estratégicos e, portanto, embora tenhamos condições de agora estimar o orçamento para o ano que vem, precisamos de mais um prazo para detalhar as diretrizes, uma vez que o prazo legal para a entrega do PPA se encerra em 30 de setembro. Alguém falou comigo aqui, acho que sobre isso. Não sei quem é, não posso responder agora. Ah, tá. Então, a gente precisa fazer essa discussão do PPA. A LDO, de fato, está sendo votada, mas a gente precisa fazer essa discussão do PPA e está acoplado PPA e LDO. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Ou eu entendi tudo errado? Não, eu acho que você entendeu certo. Inclusive, no nosso cronograma era para a gente discutir PPA, né? Então, está lá e aprovado por todo mundo. Não acho que você está errada, não. Então, a LDO ela não vai sair antes do PPA. Eu acho que a gente precisa dessa comissão para fazer esse estudo. Pelo que eu entendi, a LDO não vai ser anunciada antes do PPA. Sim. Mas não não pode. está dizendo que, não está falando que ela não vai ser aprovada. Uhum. Mas eu posso ter entendido errado, mas... Eita, que hoje a chapa de todo mundo tá meio frouxa. Tem um mês que a gente não reúne, então tem que ir encaixando os arquivos. Obrigada, Maísa. Então, por enquanto, nessa comissão, a gente tem a Dandara, que é da sociedade civil. Vamos passar para o próximo ponto e aí no final a gente volta nele. Lei do PMIC. Diga. Havíamos finalizado. Eu gostaria de saber de vocês, é uma coisa que eu e Gabriel a gente tinha discutido, de talvez a gente começar a pegar a lei pelos pontos que a gente precisa mudar, ao invés de a gente fazer toda uma discussão e uma leitura aqui. A gente entender que a leitura é uma leitura que tem que vir diante, sabe? De um trabalho individual. Então, a minha proposta era que a gente começasse a discutir a casa hoje.
Ai, deixa eu pegar uma brusinha que tô com frio. Ai. Pronto. Então, a comissão da CAS, para mim, vocês querem que a gente faça uma leitura do capítulo e depois a gente faça a pontuação? Para dar uma relembrada? Recordar é viver? Tá bom. Artigo 16. A CAS é um órgão composto de forma paritária por servidores do poder público municipal e por representantes de segmentos artístico-culturais da sociedade civil, nos termos desta lei e suas regulamentações. Parágrafo único. Os representantes da sociedade civil serão eleitos em assembleias públicas que reunirão os componentes que comprovadamente participem dos setoriais que compõem a base de formação do CMPC. Artigo 17. Compete à CAS, inciso 1, auxiliar na elaboração do edital anual de apresentação de projetos culturais a serem beneficiados pelo PMIC, com base nas diretrizes e critérios emanados do Conselho Municipal de Política Cultural. Inciso 2. Analisar, selecionar e aprovar à luz da legislação do instrumento convocatório e das diretrizes e critérios emanados do CMPC, de forma impessoal, independente e autônoma, os projetos culturais inscritos em processo seletivo que visam aos benefícios previstos na presente lei. Depois eu leio a proposta. Inciso 3. Fixar o valor do apoio financeiro que será atribuído a cada projeto cultural, que poderá ser inferior ao valor solicitado, observados os limites estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 4. Avaliar e selecionar os agentes culturais a serem beneficiados com premiação, com observância da legislação e dos instrumentos convocatórios, conforme as diretrizes e critérios emanados pelo CMPC. Inciso 5. Realizar o acompanhamento e monitoramento dos projetos culturais em execução, através da realização de visitas in loco, ou da solicitação de vistorias, avaliações, perícias, análises e demais levantamentos necessários à perfeita observância desta lei. Inciso 6. Emitir parecer final sobre a execução física do projeto, conforme demonstrado na prestação de contas dos recursos dos projetos culturais beneficiados, após a análise da execução financeira pelo setor contábil da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Inciso 7. Deliberar sobre os assuntos relacionados a projetos culturais que lhes sejam submetidos, podendo solicitar pareceres ou análises de especialistas, perícias e demais levantamentos necessários à perfeita elucidação das questões afetas à matéria objeto da deliberação. Inciso 8. Dar publicidade às suas decisões por meio de ato do secretário municipal de Cultura e Turismo. Inciso 9. Exercer outras atividades correlatas. Artigo 18. Para subsidiar as decisões da CAS, a Secretaria poderá contratar consultoria externa especializada para analisar os projetos culturais inscritos e emitir pareceres técnicos fundamentados, inclusive na fase de avaliação. Parágrafo único. A Secretaria publicará edital de credenciamento de pareceristas que estarão selecionados de acordo com o currículo apresentado. Essa é a proposta, né? Artigo 19. Os membros da CAS, representantes da sociedade civil, não estabelecerão qualquer vínculo empregatício, mas perceberão
prolabore referente à participação das reuniões de trabalho e em elaboração de pareceres a ser auferido em hora de trabalho, comprovadas por meio das atas das reuniões realizadas no ano a ser pago no respectivo exercício financeiro, quando possível. Parágrafo 1º. O prolabore e respectivos encargos de que trata o caput deste artigo e o artigo 18 serão custeados com recursos do Fundo Municipal de Cultura, sendo que a soma dos valores não poderá exceder a 5% da dotação anual do Fundo Municipal de Cultura. Parágrafo 2º. O valor do prolabore de que trata o caput deste artigo será definido por meio de regulamento específico. Parágrafo 3º. Farão jus ao pagamento do prolabore de que trata o caput deste artigo. Isso daí é o que está mesmo ou é proposta? É o que está. Tá bom. Inciso 1º. Somente os membros titulares da CAS... Desculpa, é proposta. Tá. Parágrafo 4º. Não estou lendo as propostas ainda. Caberá à CAS fixar a quantidade de hora a ser remunerada por reunião, trabalhos em geral, parecer ou visitas em loco. Parágrafo 5º. Poderão ser realizadas tantas reuniões e vistorias em loco quantas forem necessárias para o andamento das atividades do PEMIC, desde que respeitado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 6º. As visitas em loco deverão ser distribuídas proporcionalmente aos membros da CAS, respeitando um equilíbrio de participação e controle dos atos e projetos analisados e vistoriados. Artigo 20. Haverá renúncia tácita ao mandato do membro da CAS que se ausentar a três reuniões consecutivas ou a 5 alternadas no período de 1 ano sem justificativa prévia. Esse é o capítulo que a gente vai discutir hoje. Inscrições abertas para quem quiser falar qualquer coisa sobre. Eu tenho alguns comentários que eu fiz aí no texto, né? E você também tem, né, Gabriel? Sim, a Cida também tem aqui. Eu acho que eu posso começar falando, então. Ótimo. A principal, eu vou fazer um resumo e depois a gente tem que ir analisando caso a caso, né? A minha principal crítica ao modelo da casa atual, e acho que a maioria dos que estão aqui concordam, é que, por se tratar de uma comissão formada por pessoas da própria cidade, que a gente não tem talvez um distanciamento suficiente para fazer uma análise um pouco mais técnica e descontextualizada. Não estou dizendo que a avaliação da CAS não é técnica, mas acaba que quem avalia a CAS conhece as pessoas que estão aqui, e isso inevitavelmente vai interferir na avaliação, não só o que está proposto num projeto, mas a trajetória da pessoa e todas as outras coisas que talvez não estão dentro de um projeto. E a proposta que eu acabei levantando aqui nas sugestões foi de que a CAS continue funcionando como a gestora de avaliação, mas que ela indique, tal qual a gente tem em comunidade científica, você tem os editores de uma revista, por exemplo, que vão delegar os pareceristas ad hoc para avaliar um determinado projeto. Então, a proposta seria que a secretaria tivesse um cadastro de pareceristas ad hoc, que seriam pessoas de competência comprovada na área, com edital aberto para isso especificamente, e a gente tivesse, então, uma delegação dos pareceristas da CAS para esses pareceristas ad hoc, que dariam seus pareceres técnicos, e com base nesses pareceres técnicos, que deveria ser mais do que um por projeto também, que isso reforça a imparcialidade da avaliação, né? Porque atualmente a gente tem um técnico para cada área ou para cada grande área dentro da CAS. E isso complica um pouco a gente ter uma avaliação que tenha mais do que um peso, né? Eu sei que todos os pareceristas da CAS acabam votando, por fim, mas com base no parecer técnico que foi emitido por uma única pessoa.
E então isso enfraquece um pouco a imparcialidade da avaliação, a meu ver. Então a proposta seria que pelo menos 2 pareceristas fossem indicados para cada projeto, e havendo então uma discrepância muito grande entre esses 2 pareceristas ad hoc, que não seriam da CAS, seria mandado por um terceiro parecerista, para a gente ter uma avaliação técnica, e com base nessas avaliações técnicas, a CAS sim poderia deliberar ou não aprovar projetos e realizar cortes, mas com base no parecer que veio a priori e externo à própria CAS. Acho que é isso. Obrigada. Eu concordo muito com isso já há um tempo. Mas tem alguém que discorde ou que não tem entendido? Só porque aí a gente já está começando, né, a votar uma proposta ou outra. Gabriel. Diga, Joana. Gabriel, me perdi um pouquinho. Como seria escolhido esse parecerista? Então, a proposta que eu trouxe, mas que pode ser reelaborada, né? Eu não trouxe uma proposta fechada. A prefeitura abriu um edital, tal qual foi feito, mais ou menos parecido como foi feito na Lei Aldir Blanc, né? Teve uma seleção de pareceristas externos, não houve um edital de seleção, mas houve um recrutamento de pareceristas externos, e esses pareceristas externos ao contexto cultural da cidade que avaliariam o caráter técnico do projeto e da proposta. Deu para entender um pouco? Então, a ideia é que a prefeitura abra um edital, e nesse edital tenha um cadastro de pareceristas, né, que podem ser do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiânia, Catalão, enfim. Isso que a Natália colocou ali. E aí, com base nesses currículos que já vão estar cadastrados, a CAS pode selecionar tal projeto, ele talvez dialoga melhor com tal e tal parecerista. Então, ela vai encaminhando, a responsabilidade da CAS seria encaminhar os pareceristas de acordo com a especificidade do projeto e do currículo desses pareceristas externos credenciados. Estou tentando imaginar como seria colocar isso que a Natália falou para um parecerista de matriz afro-brasileira. Estou tentando pensar aqui, como seria isso? Então, eu entendo... E complementando a pergunta da Natália aí, aí a CAS deixa de avaliar e o parecerista avaliaria no lugar da CAIS, seria isso? Qual seria a finalidade da CAIS, então? Só indicar? É isso que eu não entendi também. Então, defendendo um pouco a manutenção da CAS, né, a Natália colocou aqui a ideia de qual seria a função da CAS, não daria para manter apenas os pareceristas. Eu discordo um pouco, porque eu acho que grande parte do projeto é sim um mérito técnico que tem que ser avaliado no projeto, mas grande parte também vai da avaliação do contexto das demandas culturais da cidade e de aspectos locais que talvez um parecerista externo não tenha noção, e a gente pode cair numa armadilha de talvez ter vários projetos de uma mesma proposta, por exemplo, vários projetos de jazz aprovados na cidade, vamos pegar um exemplo de música aqui, e nenhum projeto, por exemplo, de samba, porque houve os projetos de jazz podem ter sido avaliados melhor, com uma pontuação maior do que um projeto de samba. Mas, avaliadas as demandas culturais da cidade, a CAS pode deliberar que tal e tal projeto teve uma boa avaliação, mas os projetos têm uma proposta muito similar. Então, a CAS delibera, a partir dessas notas, a CAS pode rearranjar esses projetos. Deu para entender um pouco? Ou seja, a CAS, ela... Pode falar. Ela faz essa distribuição dos projetos e depois recebe essa avaliação e faz uma outra seleção, se tiver pela pontuação. É isso? Sim. E aí a CAS ficaria responsável também pelo acompanhamento, do jeito que ela continua agora. Ela só não faz sozinha
a avaliação técnica do projeto. Na verdade, ela não faz a avaliação técnica do projeto. E respondendo a sua pergunta, Joana, a Natália colocou no chat aqui, não sei se você viu, mas também tiveram pareceres cadastrados na área de cultura de matriz africana também. E de acordo com ela, tiveram uma excelente experiência com esses pareceristas. Então a ideia é justamente encontrar pareceristas que tenham um comprovado currículo nas áreas específicas, né? Isso a gente garante talvez, quando a gente for ler a proposta ali, a gente garante também uma diversidade de avaliadores, né? Cada avaliador, cada parecerista cadastrado, se não me engano, poderia avaliar 2 ou 3 propostas só. Então, a gente tem o mesmo projeto avaliado por várias pessoas diferentes. Isso garantia também uma diversidade de perspectivas sobre o objeto cultural. Assim, Gabriel, eu fico pensando da seguinte forma, porque quando você abre um edital para CAIS, não é isso? A pessoa que se cadastra, né? Ela vai seguir uma regra, né? Ela tem um currículo para mostrar, não é isso? Não está ficando igual, eu não consegui achar a diferença. A única diferença, o avaliador técnico, deixa eu ver se eu entendi. No técnico, ele deveria avaliar, e a CAIS queria, depois da avaliação de uma pessoa antes deles, avaliaria o final, seria isso. Porque assim, porque a gente, no edital abre, os candidatos me mostram um currículo, e acaba a gente, o próprio povo indo lá e talvez escolhendo mal. Mas somos a nossa própria sociedade que vai lá e escolhe aquele mal. Falando em política, nós estamos falando da mesma coisa. Se alguém vai lá e se candidata, tem um perfil para ser presidente da República, não me garante que ele vai ser um bom presidente. Então, nós acabamos escolhendo, talvez mal, essas pessoas. E talvez não seria escolhido, teríamos 2 pessoas para fazer o que um fazia, e talvez mal escolhido? Essa que é a minha pergunta, entendeu? O que levaria a diferença deles, o membro da CAIS? É isso que eu não consigo entender. Por que eu teria 2 pessoas agora avaliando, por que não teria uma, então, vamos supor, ser um currículo melhor escolhido e um só? Não dá. Não, Natália, eu até concordo com você, que o primeiro filtro, eu não sei como é que funciona, a primeira filtragem dos projetos, sejam feitos por pareceristas de fora da cidade. Mas, assim, eu não entendo por que, assim, sabe? A gente teria 2, né? Não sei. Algo a pensar mesmo, realmente. Para garantir a imparcialidade, Joana. Acho que pelo mesmo motivo que a gente não vota em juiz, né? A gente vota em presidente e não vota em juiz, justamente por isso. Eu entendo, eu só não, assim, né? Porque, assim, durante essas reuniões todas, quando a gente tinha membros da CAIS participando, né? Porque a gente sente uma falta deles na reunião, principalmente hoje, a gente sente uma falta deles. Há reclamações deles, que muita coisa que era para ir para eles não vão. Eu nem vou questionar isso, porque eu cheguei a falar para um pessoa da CAIS que fizesse todas as perguntas, né, Natália? A gente chegou a conversar a respeito disso, que a gente iria questionar junto à secretaria isso. Ninguém retorna nada, como sempre, né? Deixa a gente com a cara assim, né? Sem resposta nenhuma de algumas coisas. Mas a minha pergunta é a seguinte, por que eu acho que assim, vamos falar de CAIS, vamos falar junto com eles, vamos escutar o que eles têm para reclamar. A Mazé faz uma falta danada aqui. Cadê a Mazé para falar o que... Você entendeu? Assim, eu acho que falta um convite pessoal para eles, que são pessoas jamais desfazendo de ninguém, mas umas pessoas que eu acho que têm muita vivência dentro daquilo para falar. Exatamente, Natália. Depois vão alegar que nunca foi respondido. Concordo com você, mas eu acho que deveria se chamar, sim, membro da CAIS, membro que está lá dentro da secretaria, que participaram da CAIS, que ficaram anos ali, você entendeu? Que de alguma coisa, porque eles têm experiência. O que realmente acontece? O que pode ser mudado? É até chato falar isso, mas eu acho assim, sabe? O que eu penso hoje, que o conselho tinha que estar um pouquinho mais de mão dada com a CAIS, para caminhar junto. Porque na hora de estar lá para avaliar, assim, acho que uma das coisas que a gente pensa que seria bom, entendeu? Talvez, assim, na teoria é uma coisa e na prática pode ser outra. E eles estão na prática. Então, eu acho que eles deveriam ser chamados para essas reuniões, somente igualzinha de hoje.
Gente, nós vamos falar hoje do assunto de CAIS. Gente, nós vamos falar hoje, apesar que a gente fala só de assunto deles, né? Na verdade. Mas algumas coisas, assim, para ver o que seria melhor encaixar. Não sei, só minha opinião. Acho que faltam eles aqui hoje. Eles poderiam estar aqui hoje. A Não, reunião. eu entendo, Lohane. Porque você avisa, não avisa? Não, estou falando agora. A gente convocou semana passada, né? A reunião. Eu, infelizmente, não consegui fazer uma chamada no Instagram do jeito que eu sempre tenho feito, porque estava corrido com as coisas do minicurso. E é isso que a Natália falou aqui. Os membros da CAIS, eles são dos setoriais, sabe? Eu não sei o porquê que eles não vêm participar. Eu também sinto uma super falta da Maria José aqui. Ela estava fazendo altas pontuações muito pertinentes nas reuniões. Não sei o porquê que ela sumiu, eu não sei o porquê que as pessoas somem daqui do conselho. A nossa reunião, segundo o regimento, já que eu tenho trazido muito ele hoje, não deveriam ser todas as reuniões pelo regimento para o público, sabe? Não eram todas abertas. Pelo regimento, é obrigatório que seja pelo menos uma aberta. A gente tem todas as reuniões abertas e todas elas ficam gravadas. Agora, se a pessoa insiste em não vir, eu não vou lá chegar no laço e falar, gente, vem, vamos. É importante. Poxa, você é da CAIS. A gente discute as diretrizes que vão te ajudar no seu trabalho. Se você não vem aqui, depois vem reclamar comigo, sabe? Poxa, tá faltando eu tenho que mandar flores pro pessoal vir? Que eu não vou fazer isso, sorry, sabe? Então, assim, eu entendo o que você tá falando, mas tá, eles escolheram não vir também. É escolha. Tem um monte de conselheiro que escolheu não vir também. É estranho, mas é escolha. Enfim. E a gente precisa discutir essas coisas. Senão, se a gente ficar dependendo deles o tempo todo, a gente nunca vai conseguir fazer uma reunião, porque não tem ninguém na casa. Não dá mesmo. Enfim, eu sempre falei nesse conselho, antes de ser do conselho, quando eu ainda falava muito mais abobrinha do que eu falo hoje, uma das coisas que eu não arredo o pé ainda é essa necessidade dessa imparcialidade que eu sinto que é muito frágil na CAS. E aí eu gosto muito da proposta que o Gabriel trouxe, porque já tem esse... É importante a visão de uma pessoa que está aqui porque conhece o contexto cultural da cidade sobre o projeto, né? Mas para análise técnica, eu defendo que seja de um parecerista que não seja daqui da cidade, para garantir a imparcialidade, para a gente não sair ouvindo que fulano não gosta de mim, por isso que meu projeto não passou, entendeu? Enfim, é essa a minha opinião sobre esse ponto, e aí eu acho que a gente poderia elaborar melhor o texto, a sua proposta, Gabriel. Coloca ela aí de novo, por favor. Seu áudio está fechado. Só uma última defesa em manutenção da CAS também, da importância de manter a CAS. Essa proposta aqui é unicamente para avaliação de projetos. Então, o andamento dos projetos também é uma coisa que vai ser delegada à casa, aos representantes locais. Então, aí sim eu acho importante a gente ter um representante que tenha articulação com os setoriais específicos, que tenha esse vínculo, né? Esse vínculo é muito importante para o andamento dos projetos, mas esse vínculo também com a comunidade é perigoso quando a gente tem que fazer uma avaliação imparcial, porque
Eu, por exemplo, quando eu tenho que avaliar algum artigo, alguma coisa assim, se é um amigo meu, se é uma pessoa que eu tenho um vínculo muito próximo, eticamente eu escolho não avaliar esse projeto. Os pareceristas da casa não têm essa opção. Apesar de ter suplente e titular, pode ser que a gente fica muito engessado, porque essa pessoa ela pode ser muito próxima tanto do suplente quanto do titular, e a gente não... E aí a gente não tem uma avaliação imparcial de maneira transparente. Não tem outra opção se não for o titular ou o suplente, isso que eu estou querendo dizer, João. É o inciso 2, né, Gabi? Então é isso, a gente está decidindo que vamos ter pareceristas técnicos externos à cidade, é isso? É isso. É essa a proposta. Essa é a proposta, mas isso tem que ser votado, né? Porque aí depois da votação que eu acho que a gente mexe no texto, né? Sim, acho que a gente pode fazer um encaminhamento primeiro, né? Essa é a ideia, Cida? Eu acho, porque Ok. aí a leitura do texto é de outra forma, né? Porque senão a gente fica indo e vindo. Gente, eu estou sem vídeo porque minha internet está uma coisa hoje. Porque senão acho que a gente mexe num texto, depois alguém levanta e fala assim, não, eu não concordo com isso. Uhum. Né? Vou colocar aqui, casa mista. Eu queria só fazer uma pergunta antes. Pode ser, antes da votação? Diga. E aí eu vou tentar ligar aqui o vídeo, ver se não cai. Eu queria tentar que eu acho que talvez a Natália ou alguém aí que trabalhou na Aldir Blanc, né? Como é que foi o retorno funcionando dessa forma, com esses pareceristas, pareceristas externos, assim, o que teve de retorno da comunidade com relação a isso? Olha, a gente não teve nenhuma crítica, se eu posso dizer, ao trabalho, sabe? E se eu posso dar uma opinião pessoal, foi extremamente válido. Foram profissionais que atendiam prontamente às demandas, eu digo, burocráticas, para a gente formalizar um contrato, fazer reunião de avaliação, pedir respostas de recursos, porque na Aldir Blanc a gente deu o prazo recursal, então, às vezes, eram demandas assim, de um dia para o outro, eles tinham que apresentar uma resposta ao recurso do pessoal da Aldir, e eles faziam. Então, assim, foi muito bom. A forma de seleção dos pareceristas, a gente trabalhou com a lei de licitações. A lei de licitações, ela admite que contratações que não trabalham pela competitividade, né? Por exemplo, o caso dos pareceristas, que é um trabalho intelectual, técnico, que não tem como eu dizer que o parecer da Lohane é melhor do que o parecer do Gabriel. Porque, apesar de serem da mesma área, ambos têm currículos diferentes, experiências diferentes. Essa subjetividade da pessoa, no nosso caso, a artística, né, e cultural, no caso, também, ela permite que a gente fuja de uma licitação, na forma que é uma licitação, e passe para essa forma de credenciamento. O que a gente exigiu? O que o credenciamento faz? A gente estabelece requisitos mínimos que têm que ser atendidos. Então, por exemplo, tantos anos comprovados de experiência na área da linguagem que vai dar parecer, ou docência. Então, assim, a depender do edital de credenciamento, a gente coloca esses filtros
para exigir uma qualificação mínima. A partir dessa qualificação mínima, ou é realizado o sorteio, ou é realizada a somatória da pontuação que a pessoa alcança, né? E a gente teve, assim, 104 inscrições, igual eu falei no chat. Nós tivemos procura, assim, nós realmente ficamos muito surpresos, porque veio de Fortaleza, de São Paulo, até de Uberlândia mesmo. Esse edital de credenciamento que a gente fez para Aldir Blanc, ele foi aberto para pareceristas de Uberlândia. E a gente teve, se não me falha a memória, foram 2 inscrições de Uberlândia apenas, dessas mais de 100. A gente teve uma adesão muito grande do pessoal de fora. Acho que a Aldir Blanc estava muito publicizada, né, no Brasil, então a gente conseguiu essa divulgação boa, e foi muito interessante ver a forma com que eles analisavam. A gente teve, eu falo assim, uma percepção pessoal minha, de pessoal que a gente sempre via inscrever projeto no PMIC e que nunca passava. Claro, os recursos da Aldir Blanc foram muito maiores e teve a proporcionalidade por área. Então, você via gente que não estava dentro do PMIC porque a nossa divisão é diferente, mas na Aldir Blanc entrou porque estava ali no finzinho da rabiola da pipa e chegou o dinheiro nesse pessoal. Então, eu gostei demais da proposta do Gabriel. Eu sei que o pessoal da secretaria também tinha ideia de formatar algo nesse tipo, e a gente queria ver o acolhimento do conselho nesse sentido, porque foi bem legal a experiência que a gente teve com esses pareceristas. A gente notava a qualificação deles. Para pedir documento, não sei se a maioria de vocês talvez não saiba, mas para contratar artista fora dos nossos editaizinhos, que é por inexigibilidade de licitação, é muito difícil. Tem uma lista de documentos enorme. É muito complicado falar para uma pessoa que às vezes não tem tanta experiência na área de contratação com entes públicos, para ele apresentar para nós 4 certidões, falência e concordata, comprovações de contratações anteriores, comprovação de preços praticados em contratações anteriores. A pessoa buga. Agora, com esses pareceristas, a galera já era tão para frente, no mesmo dia, eles mandavam para nós toda a rinca de documentação com contrato assinado. Então, assim, enfim, né? Eu falei demais, mas foi bem bacana. Valeu. Eu escrevi assim, ó, veja se eu não escrevi errado. Primeira opção, CAS mista, parecerista de fora para fazer avaliação técnica, mais pareceristas locais para classificação e acompanhamento do projeto. 2, CAS local, como é hoje, sem tirar nem pôr. 3, abstenção. É isso, né? Que a gente está votando agora. Ok. Então, partiu. Ai, tinha que ter dado um enterzinho ali. Bora, gente. Oito pessoas votaram. Quantos somos? Você tem as contas fáceis aí, Natália? Você sempre faz as contas? Somos 11. Faltam 3 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tá, até agora, quem quer uma pessoa? Vou colocar como abstenção também, porque não apareceu ainda, tá? Então, tivemos 2 abstenções e 9 favoráveis à CAS mista. Próximo ponto. Peraí que eu tô esperando. Eu não decorei ainda. Você tá com o microfone desligado. Eu estava terminando de escrever aqui para a ata depois ficar rápida. Ah, tá bom. Então, aprovado, CAS mista. Bora ver o texto, então. Eu queria que acrescentasse a observação que eu fiz aí, gente, sobre essa eleição da CAS, que tivesse o reconhecimento dos seus pares. Ah, A sim. gente não ter. Eu queria fazer essa defesa, que eu acho que é antes desse lugar, né? Sim, com certeza. Sim. Para que a gente não tenha a complicação que a gente teve esse ano, né? Para que isso fique claro, depois não haver questionamentos. Peraí, mas não tem nenhum outro parágrafo que fala sobre a eleição da casa, né? É só aqui. Não, é só ali. É só em cima. Nossa, Tanto eu coloquei até extremamente a vago, né? da caixinha, porque eu não sabia nem onde colocar. Então a proposta é: representantes serão eleitos da Assembleia Pública e Peraí. componentes com. Só acrescentar isso aqui, então. E sejam reconhecidos. Ali, ó. Os representantes da sociedade civil serão eleitos em assembleias públicas que reunirão os componentes que comprovadamente participem dos setoriais que compõem a base da formação. Tem que ser aí. Seria isso, né? Que compõe a base de formação do CNPC e sejam reconhecidos por seus pares. Eu acho que é isso. Porque colocando isso, tem a obrigatoriedade na hora da eleição, os pares reconhecerem, né, um candidato representante do setorial, né? Isso. A Natália está falando aqui, no formato eleitoral é regulamentado via decreto, né? Mas colocando isso na lei, isso também regimenta o próprio decreto. É isso, né, Natália? Isso mesmo. Proposta 1, como está. Proposta 2. Só vou escrever SIDA aqui, tá? E abstenção. Estamos em 11. Tem 4 votos.
9 até agora, né? Oxe, gente, a gente sempre vai ter 2 abstenção porque não votou? É isso? Então, 9 para a proposta da Cida, 1 para como tá, 2. Eita, mas ela não machucou não, né, Joana? Tá, 10. Eita, mulher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 10 para a proposta da Cida, 1 para o parágrafo único do jeito que estava. Então, fica a proposta da Cida. Então, bora para o texto. Obrigada por ter lembrado, Cida, sobre esse negócio da eleição. Eu acho que nesse momento a gente tem que pensar muito na eleição desse ano para colocar essas coisas das competências da casa também, né? A gente não esquecer do que aconteceu. Sim. Então, auxiliar na elaboração do edital anual de apresentação de projetos culturais a serem beneficiados pelo PMIC com base nas diretrizes e critérios emanados do CMPC, ou seja, a casa ela constrói a partir da nossa resolução, ela ajuda nessa construção, certo? Eu acho que pode continuar na construção do edital, que é diferente da construção da resolução, embora ela pode vir aqui e ajudar na resolução também. Eu não mudaria nada nesse, bora para a proposta para o inciso 2. E aí a gente fecha tudo, pode ser? Acho que fica mais legal. Ai, é muito fino esse povo que sabe latim, né? É. E aí, eu vou te fazer um pedido, Gabriel. Traduz o latim para nós, por favor. Ad tempore, tem todos os negócios, pelo amor de Deus. O seu ou a Natália, um dos dois aí, porque vou te contar, tem hora Eu que. coloquei errado, na verdade não existe ad tempore, é ad hoc mesmo. Ad hoc quer dizer para esta finalidade. Ah, legal. Então, por exemplo, o parecerista é o dono da cadeira da casa. O ad hoc vai ser uma pessoa que ela vai atribuir para uma finalidade específica, no caso, o parecer de um artigo, de um projeto, por exemplo. Aí, quando é o parecerista de fora, a palavra certa a usar é o parecerista ad hoc. Muito fino. É. Chiqueza, gente. Eu adoro, eu adoro. Tudo que brilha aqui, ninguém fala. Parecendo bunda de vagalume. Eu acho fino, eu acho que é esse o texto já. Eita. Ah. Alguém tem algo a dizer sobre o texto? Eu tenho uma crítica ao próprio texto, não sei se seria logisticamente interessante a gente colocar que a casa vai realizar a seleção de pareceristas. Vocês acham que isso seria interessante? Ou a própria secretaria que realiza essa... A seleção. SMCT. Colega tem um contato no Brasil, Deus e o mundo tem. Melhor não. Eu deixaria a seleção para a Secretaria de Cultura e Turismo. Que aí a imparcialidade fica. Sim. Então, acho que não seria aqui também, né? Sim, ó, tá escrito no começo dessa coisa, realizar a seleção de pareceristas ad hoc. Não, o que eu tô falando é que essa parte, isso daí tem que tirar. A parte do realizar a seleção de pareceristas ad hoc. Aí colocaria só a segunda parte aqui, então, que é... É. Cadê?
Dos projetos. Uhum. Parte de especificidades. Informação técnica. Calma que tá repetitivo ali no final. Ah, que você não terminou. E finaliza ali no culturais, né? É realizar a atribuição mesmo dos projetos, gente? É isso? A palavra é isso? Pode colocar direto atribuir. Atribuir os projetos culturais apareceristas ad hoc. Conforme suas especificidades, de forma técnica. Eita. Ó, vê se ficou razoável assim. Atribuir a avaliação dos projetos culturais apareceristas ad hoc conforme suas especificidades de formação técnica e proximidade com o objeto proposto pelo projeto, bem como realizar de forma impessoal, independente, autônoma e sustentada pelos pareceres técnicos oferecidos à aprovação e seleção dos projetos culturais a serem financiados pelo PMIC. Como que a gente divide, Natália? Ali no segundo verbo, bem como realizar, para ali no projeto, ponto e vírgula, no inciso de baixo ficaria realizar de forma impessoal Okay. A seleção. É porque nesse caso aí não está falando da... Como chama? Dos pareceristas de fora. Não, essa aqui é o... a segunda parte? Não, a segunda parte está falando também dos pareceristas da CAS. Ah, ok. O que a Natália está propondo é isso aqui, né? Dividir em duas atribuições diferentes. Duas competências diferentes. Acho que a gente pode... A primeira ficou atribuir projetos e a segunda ficou acompanhar o projeto. Nossa, gente, assim, eu levei um tombo, aliás, eu me tombei, porque eu fechei o Google Meet. Na hora que eu vi, eu fui fechar um trem, acabei fechando que não precisava. Me explica uma coisa, o que significa atribuir a avaliação dos projetos culturais a pareceristas? Então, a ideia é que o parecerista da CAS, ele vai ler o projeto e perceber, esse projeto, ele trata, por exemplo, de
de patrimônio e está relacionado a tal e tal e tal tema. Então, isso aqui talvez se adeque melhor ao currículo do fulano e do ciclano que está aqui no banco de dados. Então, também é uma pessoa que também tem que ter um conhecimento técnico para saber para quem delegar esse parecer, né? Então... entendi. Tá, beleza. Agora eu que falei com o microfone desligado. Por mim, tá tranquilo também a divisão. A gente vota todos os incisos de uma vez, igual a gente fez com os critérios lá da resolução, ou a gente vota inciso por inciso? Por experiência das outras vezes, eu acho mais interessante a gente rever a redação de tudo e depois a gente vem só votando. Porque aí dá tempo, se alguém tiver alguma discordância, dá um tempinho para decantar. Pra pensar, né? Então, o próximo inciso, que seria o terceiro, mas vai ser o quarto. Fixar o valor do apoio financeiro que será atribuído a cada projeto cultural, que poderá ser inferior ao valor solicitado, observados os limites estabelecidos no instrumento convocatório. Esse é como está. Proposta: analisar os pareceres técnicos emitidos a cada projeto pelos pareceristas ad hoc, eu já estava aqui, todo o tempo, e, com base nos critérios de avaliação estabelecidos, fixar o valor que será atribuído a cada projeto, que poderá ser inferior ao valor solicitado, observado o limite estabelecido no instrumento convocatório. No caso, seria seria na resolução mesmo, né? Esse instrumento convocatório. Talvez seria melhor colocar na resolução construída, enfim, não sei. Talvez eu estou falando besteira. Eu acho que talvez seria interessante colocar aqui, talvez alguma coisa que fundamentasse também, né? Da CAS poder fazer cortes em projetos, mas também com uma justificativa. Que eu vejo grande parte dos cortes, às vezes, eu, por exemplo, já tive projeto que teve nota total com o total de corte possível, que era 20%. Então, eu não entendi onde eu poderia cortar, porque se foi tudo bem aprovado, sabe? Então, acho que eu sinto falta de ter uma obrigatoriedade da CAS justificar os cortes, assim, que seja por valor de mercado, mas isso acho que tem que ser claro de alguma maneira. Eu sou contrária aos cortes, né? E aí fica complicado pensar. Na verdade, Pois eu tô aqui até muda. A gente não votou isso ainda, né? Sobre os cortes. Na verdade, a gente colocou na resolução que poderia ter um corte de até 10%, tá? A gente fez uma redução do valor de corte. Porque aqui na lei fala que o máximo pode ser 20, né? Então pode ser menos também. Sim. Mas a gente ainda não votou o lugar aqui na lei que fala sobre possibilidade de corte. Então, caso isso mude, a gente também pode trocar aqui nesse inciso depois. Né? Acho que uma coisa está atrelada à outra. Verdade. Tá, então pensando que a gente não consiga tirar o corte, eu gosto do que você falou para ter uma justificativa mesmo. Escrita do porquê, de onde surgiu o preço e o porquê do corte. Ou então a gente só fala sobre essa possibilidade aqui na hora que depois de ter votado o corte também. O corte ou não corte. Que, na verdade, depois do corte, também o proponente tem o direito de fazer uma contraproposta de readequação do projeto, né? Então, eu nem sei se tem tanta necessidade de colocar isso também, não. Eu falei, mas acho que pode ser irrelevante também. Não, é até válido. Eu só não acho que a gente precisa colocar na lei, sabe? Na verdade, além de válido, tinha que ser óbvio.
do parecerista devia justificar, sim, o que está cortando. Os que eu tenho pego recentemente, eu até vi algumas observações, mas a gente não tem como cercar tudo. Eu acho que não cabe na lei, não. Ok. Então, ok. Para mim também, eu acho que eu ficaria com esse texto aqui, o texto 2, mas a gente volta depois. Com relação ao texto do anterior, eu acho que está tudo certo também. Fica claro, né, que é sobre a resolução, aquele instrumento convocatório ali, né? Aonde? Desculpa. Lá na proposta, tem ali falando, né, que poderá ser inferior ao valor solicitado, observado o limite estabelecido, é que esse limite não foi votado. A gente teria que voltar nesse texto aqui só para falar sobre o limite. Dependendo da nossa... Ok. Arrasou. Continuando. Obrigada, Natália. Inciso 4. Avaliar e selecionar os agentes culturais a serem beneficiados com premiação, com observância da legislação e dos instrumentos convocatórios, conforme as diretrizes e critérios emanados pelo CMPC. Isso aqui está se referindo à premiação, pelo que eu entendi. Ah, sim, claro. Sim. Aí eu defendo, vocês podem dizer o contrário, mas eu defendo que a premiação, sim, tem que ser avaliada pela CAS, porque não está avaliando mérito de projeto e mérito de trajetória. Então, trajetória não tem como ser imparcial. Eu acho que a gente precisa pensar se vai ser premiação mesmo, né, de pessoa física, para depois pensar sobre isso. E eu acho que, para além da imparcialidade, Gabriel, eu acho que nesse caso de premiação, é uma trajetória dentro da cidade, né? Então, eu acho que essa análise realmente ela tem que ser local, né? Para quem conhece a história de Uberlândia e das pessoas que trabalham nessa cidade. Eu não acho que esse tem que ser o externo também, não. Agora é a hora de inserir de verdade na lei, se de fato for isso que o PMIC vai contemplar. Com relação à premiação, né? Ai. Então, eu acho que esse inciso a gente nem deveria falar agora. A gente deveria esperar falar sobre premiação ou não premiação lá quando a gente for discutir sobre o fundo. Então, mas esse item, então, ele fica compulsoriamente dependente ou não da existência ou não da premiação. Mas o que a gente tem que decidir é se a premiação vai ser votada, vai ser avaliada pela composição mista que a gente votou anteriormente, ou se ela vai ser avaliada só por pareceristas locais. Isso é importante deliberar agora. Se depois a gente tirar a premiação, isso aqui compulsoriamente vai sair, essa atribuição, né? Só anotar aqui que é... Ai, caralho! Ops! Tá gravando. Eu falei no chat aí, eu ainda acho que esse dispositivo tinha que ficar suspenso, porque depende do objeto. Se a gente aprovar que realmente vai ser prêmio pela trajetória do proponente ou do homenageado, eu concordo com você que a análise é local, é subjetiva, é da tradição, do reconhecimento. Agora, se a gente não aprovar que seja esse objeto, a pessoa, se for um microprojeto, igual ficou para esse ano, aí a análise é outra, aí cai nos pareceristas. Então, acho que a gente tem que deixar quietinho, esperando. Concordo. Ficar para a próxima, né? Suspenso a 7ª reunião ordinária. Ordinária. Quinto, realizar uma
acompanhamento e monitoramento dos projetos culturais em execução através da realização de visitas em loco ou da solicitação de vistorias, avaliações, perícias, análises e demais levantamentos necessários à perfeita observância desta lei. Para mim, tá ok. Esse texto. Sexto, emitir parecer final sobre a execução física do projeto conforme demonstrado na prestação de contas dos recursos dos projetos culturais beneficiados, após a análise da execução financeira pelo setor contábil da Secretaria. Para mim tá ok também. O texto, né, no caso, a gente ainda vai votar. Sétimo inciso, deliberar sobre os assuntos relacionados a projetos culturais que lhes sejam submetidos, podendo solicitar pareceres ou análises de especialistas, perícias e demais levantamentos necessários à perfeita elucidação das questões afetas à matéria ou objeto da deliberação. Isso daqui não seria já... Não está resolvido pela CAS mista? Não, porque além dos pareceristas ad hoc, por exemplo, se um projeto prevê alguma coisa que eu tenho que ter um perito técnico depois da execução de um projeto, por exemplo. Ah, você fala mesclar o 5 com o 3. Só o 3. Qual que é o 5? Peraí. Ah, ok. Mas o 3, Natália, tá falando justamente da... A gente pode tirar a palavra acompanhamento lá de cima, então. Porque o 3 está falando quem vai deliberar, de fato, o projeto que vai ser aprovado ou não, continua sendo a votação da CAS. Vai ser os pareceristas dos setoriais e da secretaria. Então, aquele item lá está falando sobre isso, e esse item 5 está falando sobre acompanhamento. Acho que são coisas diferentes. Talvez a gente possa tirar lá de cima a palavra acompanhamento e deixar aqui que está mais lúcido esse texto, né? Mas esse 7, Lohane, acho que diz exatamente sobre isso. Se a posteriori, por exemplo, se algum projeto, sei lá, vou pegar uma coisa mais, que pode ser uma restauração de um patrimônio público, por exemplo, e aí eu preciso de um perito, arquiteto, que vai fazer levantamento se o projeto foi feito de acordo com as normas, alguma coisa assim, sei lá. Uhum. É para isso que serve esse item, e não dos pareceristas ad hoc. Acho que são coisas diferentes. Entendi. Inciso 8º, dar publicidade às decisões por meio do ato do secretário municipal de Cultura e Turismo. Tá. Porque, por exemplo, uma deliberação da CAS, ela é publicada no Diário Oficial como sendo a secretária da publicidade à deliberação. Entendi. É só... Sim. E exercer outras atividades correlatas. Ok. Gente, não é secretária municipal de Cultura e Turismo? Agora né? Então, o A, né? Tem que colocar um A entre parênteses aí, né, não? Texto oficial sempre sai no masculino. Ah, tá, entendi. Ah lá, tem A de alguma coisa e tem o extraoficial. Tá certo. Aqui a gente põe X. Nós é assim, meu irmão. Bora lá, então, para votação. Texto 1, vou colocar. Ok. Eu não vou andar agora, Chuchu. Oi? Eu tava falando com o relógio, que tá falando aqui pra eu me mover. Eu não vou andar agora. Desculpa. Vou colocar. Só um momento, gente.
Inciso 1. Eita, Lelê. Eu acho que os textos que a gente não tem proposta, a gente pode... Ah, não, vamos votar tudo ok, já. tá Assim. bom, tá bom. É melhor. O Choquito foi entrar aqui, eu fui dar enter para eu mandar minha votação e acabou negando o negócio. Alguém fala para ele tentar entrar de novo. A Joana tá aí ainda. Aí, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aprovado. 9 pessoas, 2 abstenções, porque não votou até agora. Momento. Nesse caso, é só concorda com a proposta ou não, né? Não, peraí, calma. Vou colocar aqui. Eu acho que é ou permanece com a proposta, né, com o que está, ou a proposta dividir em 2 itens, né, a proposta de alteração. Pronto. Então, 10. Como eu estou trabalhando com 11 pessoas aqui, conselheiros, 10. Foi aprovada a segunda opção. Segunda proposta, né? E uma abstenção. Agora, inciso 4. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. 9 para a proposta de alteração, 2 abstenções. Vocês estão aí ou eu travei?
Eita, Laís. O 4, que na verdade vai ser 5 ou não, foi suspenso. É, 5. Realizar o acompanhamento e monitoramento dos projetos culturais em execução através da realização de visitas em loco ou da solicitação de vistorias, avaliações, perícias, análises e demais levantamentos necessários à perfeita observância desta lei. Então, se concorda ou não com esse inciso? Desculpa, Choquito, pode falar, por favor. Boa noite a todos. Lohane, eu acho bonitinho isso aí. Todo dia eu reclamo na CAIS que a maioria dos projetos da minha área já tem execução, eu quero fazer visita e eles falam que eu não posso, quando a secretaria não liberar. Tem muitas coisas que vocês colocam aí que eu acho perfeito, mas na prática não funciona nada desse jeito aí. Diga, Natália, por favor. Choquito, isso nunca foi dito para você. Eu sou da casa também, estou no grupo do WhatsApp, e tudo que a Elisa já te respondeu é que existem atividades em execução, você pode visitar todas elas, fazer o relatório de todas elas, mas elas só serão remuneradas quando a secretaria te convocar. Posso falar agora, Lohane? Pode. Vocês teve reunião hoje do conselho? Eu perguntei a Natália e todo mundo que tinha reunião. Pergunta se mandou o link da reunião do conselho para a CAIS hoje. Quero que a Natália me responda aí, porque se a Joana não me manda, eu não participava, porque eu perguntei segunda e terça se tinha reunião da CAIS ou do conselho. Você não pediu o link, você apenas perguntou se tinha reunião hoje. Natália, eu não tenho que pedir link, não, Natália. A CAIS e o conselho tem que andar junto. Vocês que é do conselho, vocês têm que informar nós para a gente participar. Sempre foi desse jeito. A CAIS e o conselho sempre andou junto, Natália. Sabe qual é o problema? É porque assim, tudo que eu pergunto, vocês nunca me respondem. Eu estou perguntando tem muitos anos o que faz com os projetos aprovados da CAIS que não é executado. O que faz com o dinheiro da minha área? Que tem 4 projetos, 2 do ano passado, 2 do ano retrasado, que não foi executado. Onde está esse dinheiro? Está escrito em todos os documentos que vocês me mandou, Natália, que a CAIS faz pré-análise. Que dia que nós da CAIS fez pré-análise de algum projeto? Gente, pode continuar a votação. A votação está continuando ainda, tá? Choquito, eu não sei o que você está falando desses projetos aí que você está falando. Eu não sei de nada disso. Não haverá possibilidade nenhuma de não termos reunião ordinária do conselho. Então, toda primeira semana terá reunião. Você não precisa se perguntar. O link, hoje eu não consegui mandar antes, mas foi enviado para todo mundo do conselho. Só olhar a hora aqui. Às 4:30 da tarde. Então, o pessoal, o setorial, todo mundo tinha acesso a esse link, poderia ter passado. Então, eu não sei o que aconteceu, mas isso daí não é uma questão que o conselho resolva, tá? Porque tudo que estava no nosso poder aqui foi feito. Sorry. Tá? Enfim. Deixa eu olhar só como que tá a votação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 pro... Nem lembro o que era ali o negócio, gente. Pro concordo com o texto. No próximo inciso.
Pode deixar ali, ao emitir alguma coisa. Emitir parecer final sobre a execução física do projeto, conforme demonstrado na prestação de contas dos recursos dos projetos culturais beneficiados, após a análise da execução financeira pelo setor contábil da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ops, deu 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora ele chegou. Então, 11 seres humaninhos. Foi aprovado. Inciso 7. Deliberar sobre os assuntos relacionados a projetos culturais que lhes sejam submetidos, podendo solicitar pareceres ou análises de especialistas, perícias e demais levantamentos necessários à perfeita elucidação das questões afetas à matéria objeto da deliberação. Então, 12 com a Maria Amélia, é isso? Não, 11 mesmo. É isso mesmo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, aprovado o texto como está. Continuando. Esses que estão em preto nem tem muito o que falar. É isso. Calma, gente. Não sei o que fazer agora. Está chegando no nosso teto. Vamos chegar no teto primeiro. A gente pelo menos começa a discussão sobre... você propõe encerrar agora? É verdade. Obrigada, Natália. Vamos falar, então... A gente fica com o artigo 18. A nossa média é essa mesmo, da lei. A gente, mesmo na correria... Vou propor para que... Eu vou reencaminhar o link que está aqui da lei, desse artigo, e todo mundo, se puder ler antes, aqui já tem várias propostas que eu, a Lohane, a Cida e a Natália, acho que foram os que contribuíram aqui, mas é um texto aberto para todos os conselheiros poderem colocar seus comentários. Então, basta clicar num determinado lugar, vai aparecer um adicionar comentário. Você pode adicionar o comentário, eles vão sempre aparecer aqui ao lado. Ó. Então, isso é bom para a gente adiantar um pouco as conversas e também, caso você já tragam propostas prontas, isso agiliza esse andamento de um artigo por reunião. Enfim, então nosso próximo artigo da próxima reunião é o artigo 18. Loucura. Bem, Ilileudo, que bom que você está aqui, porque gostaria de te dizer que você vai fazer parte de uma comissão, estou brincando. A gente precisa fechar a comissão para fazer a discussão, o estudo e construir um documento para a gente enviar para a comissão de cultura, para a Câmara, no próximo mês. A gente precisa dessa comissão agora, que é a discussão do PPA, e isso está atrelado à LDO também, mas PPA por enquanto, né? Quem se habilita? Junto com a Maísa /Dandara. O que é PPA, perdão? Projeto plurianual. É o projeto que vai
é o máximo, assim, é um projeto que durará os 4 anos dessa gestão. É um planejamento de como vai acontecer os trabalhos da gestão atual do governo. Então, ele é o documento magno que vai orientar a construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. É isso que é o PPA, resumidamente. Se eu tiver perdido alguma coisa. De nada. Vamos lá, vou continuar com o meu negocinho aqui então, hein? Com a minha listinha, que a minha listinha era Natália, o Lobo não está aqui, a Dandara e ele Leudo, para fazer parte dessa comissão. Ok. Gostaria de mais alguém da sociedade civil que pudesse fazer esse trabalho junto com o povo. Tá vendo? Andréa? Então, acho que se ficar esperando as pessoas se voluntariarem, eu acho que isso é muito Não vai difícil. acontecer, né? Não vai acontecer, gente. A gente está escrito que não vai acontecer. Então, assim, eu acho que a melhor forma é pegar quem é da sociedade civil é ótimo, né? Civil, e dividir entre essas opções, porque já tem o minicurso, já tem o PPA, já tem a conferência, né? Porque senão vai sobrecarregar mais algumas pessoas. Está todo mundo atolado de serviço, né? Então, acho que a gente está aqui para dividir um pouco desse serviço. Essa é a minha opinião. Essa é a ideia mesmo. A ideia é, né, todas as famílias, dividir, né? Para trabalhar juntos, né? Isso, dividir as responsabilidades. Então, façamos o seguinte: eu vou fazer essa proposta no grupo do conselho amanhã pela manhã. E aí a gente aguarda sobre as comissões, sobre esses nomes, beleza? Porque aí lá a gente tem mais pessoas da sociedade civil, que não é o caso aqui hoje, tem mais pessoal do poder público também, que talvez possa ser interessante. Então, gente, um beijo, a gente se encontra. Mês que vem, é isso, né? Sim, eu espero. A gente tem um mini curso agora, né? Daqui semana que vem, daqui 2 semanas, então. É isso mesmo. Só mês que vem. Tá. Um beijo. Beijo, gente. A reunião da comissão a gente